Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Catador de recicláveis é morto a bala no bairro do Maranguape 2. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro da Torre. Cobrador de transporte alternativo é morto a bala em Jardim Prazeres. Motorista de aplicativo assassinado em 2 Unidos com tiros na cabeça. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 23 de abril de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 11 assassinatos. 5 dos crimes ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 923 assassinatos, sendo 488 no interior e 435 no Grande Recife. Um homicídio foi registrado ontem à noite na cidade de Pombos, no Agreste do Estado. A vítima, Everton Maicon de Lima, de 25 anos de idade, foi assassinado com tiros de revólver na Estrada do Boto, lá no município. Ninguém informou quem cometeu o crime nem a motivação. O corpo do rapaz Everton Maicon de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E agora vamos saber os destaques de hoje do Bronca 24 horas, que começa daqui a pouquinho, às 7 horas da sua TV Jornal. Um abraço, bom dia para você, meu querido Washington Gurgel. Oi, Eliel, bom dia para você, aos ouvintes da Rádio Jornal. 7 em ponto, eu chego trazendo todas as notícias da noite, madrugada, as primeiras informações da manhã no Bronca 24 horas. Um dos destaques é a morte de mais um motorista de aplicativo. Esse homem foi morto a tiros dentro do carro dele aqui no Recife e a polícia já começou a investigar. A gente vai trazer também, falando em investigação, a posição da empresa de ônibus sobre o que é que aconteceu naquele coletivo que pegou fogo, ficou totalmente destruído no Ibura. A empresa já abriu um procedimento para tentar esclarecer o que provocou o incêndio. Ainda falando sobre fogo, temos uma casa que pegou fogo, assustou os moradores e vizinhos na zona da Mata de Pernambuco. E uma carreta, essa do tipo cegonha, estava levando 4 carros. De repente o motorista parou, percebeu fogo na traseira do veículo. E, meu amigo, tudo foi queimado. Pense num prejuízo. 7 em ponto, hein? Eu chego com essas e outras notícias. Bronca 24 horas na sua TV Jornal SBT, Canal 2. Abraço, Eliel, e bom final de semana a todos. Para você também, meu querido Washington Gurgel, um abraço, bom final de semana. O corpo da jovem Cláudia Nayara Claudino de Melo, de 23 anos, que desapareceu após cair em uma cratera e ser sugada por uma turbulação de esgoto na noite de antes de ontem, na rua João Paulo de Miranda, no centro em Garanhuns, no Agreste do Estado, foi encontrado ontem pela manhã. Isso mesmo, o cadáver foi achado pelo agricultor Josélio da Silva Nazário, morador do Castanhinho, uma localidade lá, que realizava buscas voluntariamente e conseguiu localizar o corpo na mata das imediações, uma região de mata lá nas imediações. O corpo de Cláudia Nayara Claudino de Melo, de 23 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um jovem identificado apenas como Anderson, que havia sido espancado brutalmente no último dia 19 no bairro do Pina por elementos desconhecidos, estava internado no HR, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Walter, funcionário do necrotério do HR, que mora no bairro do Vasco da Gama. Ayrton Williams Lima de Barros, um rapaz de 30 anos de idade que também havia sido levado para o HR com ferimentos à bala, atentado que aconteceu também no último dia 19, no bairro de Água Fria. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e também morreu. O corpo de Ayrton Williams Lima de Barros foi removido do HR para o Instituto de Medicina Legal por Walter, funcionário do necrotério do HR, que mora no bairro do Vasco da Gama. Leandro Mendes de Paula, de 28 anos de idade, foi assassinado a golpes de facão. Uma facada, aliás, no coração, no peito esquerdo, bem em cima do coração. Isso aconteceu na Rua do Nível, distrito de Birajuba, em Seriaém. E a suspeita do crime, a cunhada dele,
Rayane. O Leandro ainda chegou a ser levado para o hospital local. De acordo com informações, o Leandro tinha enchido a cara de cachaça e havia cortado a energia da casa do irmão dele. Daí a cunhada ficou irritada e meteu a faca nele, cometeu o crime e está foragida. José Carlos Inácio da Silva, um homem com 60 anos de idade, conhecido pelo apelido de Cobrinha, foi assassinado com uma facada na coxa esquerda. A lâmina atingiu a veia femoral e ele acabou morrendo na rua Dantas Barreto, em Sairé, no interior do estado. E o suspeito, identificado como Davi Vicente da Silva, que está foragido. O ex-presidiário Sandro Antônio da Silva, de 36 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no galpão rodoviário na Avenida Mariana Malha, no bairro da Matriz, em Vitória de Santo Antão, por um só elemento que fugiu numa motocicleta Bros preta de placa não fornecida. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um jovem identificado apenas como Alisson, que estava sendo investigado pela polícia em participação de tráfico de drogas, foi assassinado ontem à noite com disparos de arma de fogo entre os bairros da Brasília e Magano, em Garanhuns, no agreste do estado. 2 homens numa motocicleta cometeram o crime. O corpo de Alisson foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Choque entre moto e S10 deixa 3 mortos em São José do Egito. Os detalhes com o repórter Anchieta Santos. Um grave acidente tirou a vida de 3 jovens na noite de ontem, quinta-feira, 22, na cidade de São José do Egito, aqui no Pajeú. As vítimas são Thaís Micaele Siqueira, que morava nas casinhas populares, mãe de uma filha e estudante da Escola Técnica Célia Siqueira. Cindy Meire Silva, mãe de um casal de crianças residente no bairro Ipiranga, estudante da Escola Edson Simões. Além de Mateus Silva, que morava no bairro Planalto e guiava a moto. A idade das vítimas não foi revelada. Chovia no momento do acidente e Mateus perdeu o controle na pista, foi para a faixa contrária e bateu de frente com a S10. O choque ocorreu na saída de São José do Egito, na PE 275, sentido Ambó, Brejinho e Itapetim. Os jovens voltavam de uma confraternização e estavam os 3 numa mesma moto, morrendo na hora. Os que estavam na S10, inclusive o motorista, aguardaram os policiais e prestaram depoimento. Os bombeiros foram chamados ao local, mas encontraram as 3 vítimas já sem vida. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Ligados com a gente aqui na Rádio Jornal, pessoal lá no Hospital Ulisses Pernambucano, na Tamarineira, o vocalista da banda Ojuobá, Binha, Nolasco, Mônica e Socorro. Todos estão sintonizados com a gente o tempo todo aqui na Rádio Jornal. Também estão ligados Barbosa, Romário, Rafaela, Rosângela e Mário Bombeiro. Todos estão em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Adriano da Feijoada do João está lá no bairro do Ipicepe. A cantora Silene Araújo, grande forrozeira, sempre sintonizada com a gente também aqui na Jornal. A turma da Compesa da Cabanga, Macarrão, João Matuto, Carlos André, Pepa lá do Buriti e Clécio Caninha, o conhecido tio Chico dos Torrões. A rapaziada da Campina do Barreto, Carlos Alberto do Samu Recife, Xavier e Afonso da Eletrônica da Rua Garibaldi. Adelson Lima no Córrego da Calma, na Bomba do Metério. Sandro do Miúdo no Mercado de Camaragibe. Os porteiros Marrom das Meninas do Edifício Pasteur na Conde da Boa Vista e também Eduardo. Laiana da Esmaltaria no Janga, em Paulista. O motorista da Mob Brasil, Alexandre, a esposa dele, Josilene, o filho Alain e os pais do Xande, seu Luiz e Dona Nita no loteamento Santana, em Camaragibe. Na Rua Rubino Torrões estão lá Papito, Cabeça Branca, Tita, enfermeira, Wilson da Polícia Federal, seu Inácio, Sargentozinho, Dão Doido, os irmãos Heleno e Helena do Bar e Mauro da Dobrô e a sogra dele, Dona Mauricéia, que está na 4ª etapa do Rio Doce, em Olinda. Ainda nos Torrões, pertinho do antigo terminal de ônibus, Epitácio do Bar. Neném, a telefonista do HR, está lá em Camaragibe, ligado na Jornal. Pertinho do campo do União na Macaxeira estão lá o ex-jogador do esporte, Isaac, o conhecido Renê, e o atual jogador do Náutico, o atacante Álvaro. Todos sintonizados com a gente aqui na Jornal.
Olha, minha gente, a dona Severina Maria Belchior, de 72 anos de idade, está precisando de uma cadeira de banho. Ela mora na Praça dos Lenhadores, no bairro do Nobre, em Paulista. Portanto, minha gente, ela está debilitada. A dona Severina Maria Belchior precisando urgentemente de uma cadeira de banho. Se você puder ajudá-la com uma cadeira mesmo sendo usada, é ligar para o telefone 8829-6119, repetindo, 8829-6119, falar com Marcos. Catador de recicláveis é morto a bala no bairro do Maranguape 2. Ex-presidiário assassinado a tiros na Torre. Cobrador de transporte alternativo é morto a bala em Jardim Prazeres. Motorista de aplicativo assassinado em 2 Unidos com tiros na cabeça. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal, Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sexta-feira, final de semana. Solange Francisca da Silva está completando 62 anos. Ela é irmã do comerciante Zé do Sal de Águas Compridas. Carlos Motoqueiro de Limoeiro é amigo de Antônio Juvenal. O tenente PM Altino também está aniversariando hoje. Zinho do Maconheirão, que fica no Vasco da Gama. Zinho é amigo de Evandro Clovinho e da Onda, da pizzaria do Peu. Jaqueline, filha de Fernando e Ruth, está aniversariando. A família mora da Guabiraba. O presbítero Caetano é do Alto do Buriti. Portuga e Maria José do Córrego do Inácio também estão aniversariando. Edmilson Marinho, ele é de São Martim e é amigo de Lói da Banca do Bicho do Engenho do Meio. Braz, ex-jogador do Goiás, do Clube dos 30, Floresta do Barro e também ex-jogador do Náutico. Ele mora na Vila Cardeal e Silva em Areias e é amigo de Lambari. Jorge é o conhecido Cavalo, mora na Rua da Mata, na Sapucaí, dentro de Olinda. Ele é amigo de muita turma lá da Sapucaí, inclusive Boca de Peixe. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos Antônio Veríssimo da Silva, Geraldo Juvino de Freitas, João Leônidas de Alencar, José Barbosa da Silva e Pedro Manuel de Amorim Filho. E quem também está aniversariando hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, aliás é do Fórum Paulo Batista, o doutor Francisco Manuel Tenório dos Santos. Wanderson Francisco de Lira Silva, adolescente de 15 anos, residente em Macaparana, foi trazido para Recife para o HR muito machucado, vítima de uma colisão entre 2 motos e acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos do corpo dele. Está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Walter, funcionário do HR, que mora no bairro do Vasco da Gama. Tiago e irmão Marconi estão lá no estacionamento 2 Irmãos, na Avenida Rio Capibaribe, por trás da Casa da Cultura, os dois ligados com a gente aqui na Jornal. No Alto Zé Bonifácio estão lá Marroco, a esposa Marinalva, Tom da Quitanda e Adelson do Açougue. A rapaziada do grupo Dinossauros da Macaxeira, Jorginho de Pitão, fundador do grupo, Pato, Abraão, Marimateia, Roberto Lima, Severino Maurício, Rivaldo da Silva, Capilé, esposa Uritina do Cremosinho da Rua Maria Malha, na Macaxeira, e também Rinaldo e muitos outros ligados com a gente. E o grupo Bom de Bola de Casa Amarela, cujo presidente é o Mário Broa, e os diretores Carlos Alberto, Nidão Sabará e também o nosso amigo radialista Tony Sena. Os ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira também estão ligados com a gente. Clotilde de Oliveira ali na Avenida Norte, pertinho da entrada Nova Descoberta. Guedes Branca de Neves, Gorete, Gilmar Galvão, Edmilson Targino trabalhando no EMOP. O professor e comissário aposentado Natanael Cunha, Ivo Lisboa, Valdir Tomás, Marcelo Orlando Dantas, Maciel, Edeiter Gomes, também Josinete Santana, José Manuel Estenildo, Zé Carlos Ferreira, o delegado Altino, Maria Cândida, Renalva Nalva, Betânia, Ruth e Marli, e também os professores Heron, professor de Educação Física, e os professores Valderli, Marcos Bruno, Santos, e os de Matemática Clóvis e Cineide, toda a rapaziada sintonizada aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil.
Policiais da Delegacia de Garanhuns, no agreste do estado, evitaram que um assassinato ocorresse naquele município ontem à tarde. O elemento Miguel Rodrigues de França, vulgo Papa, foi preso e um adolescente foragido da FUNASE foi apreendido no momento em que iriam cometer um homicídio no bairro da Coab 2. A dupla estaria armada com revólver 38 e uma pistola 380 e iria matar um trabalhador no momento em que estava no local de serviço em uma serralharia. Os suspeitos e as armas foram encaminhados à 22ª Delegacia de Homicídios em Garanhuns, onde houve o flagrante. Na cidade de Pesqueira, também no agreste, um ladrão que estava sendo ameaçado de morte por conta de inúmeros assaltos que vinha cometendo foi preso em um quarto de um motel. Foram apreendidos com ele R$330 de notas falsas, 3 relógios celulares e outros objetos, todos produtos de roubo. Ele foi encaminhado à delegacia local. Um ônibus da empresa metropolitana da linha Jardim São Paulo Abdias de Carvalho foi assaltado na Avenida Abdias de Carvalho por um só elemento que roubou pertences do motorista e dinheiro da renda. Um outro ônibus foi assaltado na estação BRT da PE15 nos Buzim por um só elemento armado de faca. Ele roubou o celular de um passageiro e a turma gritando: "Pega, ladrão!". Policiais militares iam passando por perto e conseguiram prender o suspeito. Gedson de Freitas Lopes, de 31 anos, residente na Rua Trindade, na Tabajara, em Olinda. Ele foi encaminhado à delegacia de plantão do Varador, onde foi autuado em flagrante. Gerilson José de Assis, de 28 anos, residente na Rua João Limoeiro, em Dois Irmãos. Ele foi baleado na residência dele por um tal de Bruno, usuário de drogas da localidade, e a vítima foi socorrida numa HR. José Feliciano Alves, de 73 anos, ele foi agredido a golpes de tesoura na Avenida Doutor Antônio de Castro, no bairro Atalaia e Escada, pelo próprio neto Anderson Maraújo Alves, que foi preso em flagrante e foi autuado na delegacia de Vitória de Santo Antão. O usuário de drogas Jordan Assis Palmeira, de 28 anos, residente na comunidade Dancindez, na Embiribeira. Ele foi baleado na bunda por um desconhecido, socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta, onde ele foi em seguida removido para o Hospital Getúlio Vargas. Bruna Ferreira dos Santos, de 20 anos, residente na Rua Maceió, em Santo Amaro, foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração, vítima de espancamento. Teria sido brutalmente espancada e deu entrada na emergência do HR. Ninguém informou quem a agrediu. Quem também está aniversariando hoje é o taxista Marcos Freitas, o conhecido Boca de Galinha, que mora em Abreu e Lima. A esposa dele é a pastora Genilda e a mãe dele é Isis Maria, que mora na Rua Estocolmo, em Passarinho, Olinda. Davi Manuel da Silva, de 47 anos, residente no Engenho Maripibu, em Ribeirão, sofreu um acidente. Ele estava de motocicleta e foi atropelado por um caminhão, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do HR. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupércio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. O irmão Ronaldo está completando 55 anos de idade. A esposa dele, a irmã Arlinda e a família para do Córrego da Loura, na Guabiraba. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Ex-presidiário assassinado a tiros na Torre. O ex-presidiário por tráfico de drogas, Ítalo Conde da Silva, de 28 anos, residente na Travessa Coronel Fernando Furtado, na Iputinga. Ele foi baleado em frente ao Parque do Caiara, na Torre, por desconhecidos, levado para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele havia discutido com um homem que comanda o tráfico de drogas na localidade e pode ter sido assassinado por conta disso.
catador de recicláveis é morto a bala no Maranguape 2. Flávio Fernando da Silva, um homem com 61 anos de idade, catador de recicláveis. Ele estava saindo para o trabalho ontem pela manhã e foi assassinado a tiros na rua 93, pertinho do campo da Macaíba, no bairro do Maranguape 2 Paulista. Crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação de que a vítima seria usuária de drogas. Cobrador de transporte alternativo é morto a bala em Jardim Prazeres. José Ferreira da Silva, de 38 anos, residente na Avenida José da Câmara Cascudo, na comunidade Sotava, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com tiros de revólver e de espingarda 12 na rua Baião, em Jardim Prazeres, lá em Jaboatão, por 2 homens que fugiram a pé. Ele ainda tentou correr, mas de nada adiantou, foi executado. Ele era cobrador de micro-ônibus, transporte alternativo e, de acordo com informações, seria usuário de drogas. E atenção! Motorista de aplicativo assassinado em 2 Unidos com tiros na cabeça. Marcos Paulo da Silva Salles, de 28 anos de idade, motorista de transporte por aplicativo. Ele foi assassinado com tiros a queima-roupa na cabeça dentro do carro que dirigia. O crime aconteceu na rua João Cavalcante Petribu, no bairro de 2 Unidos, zona norte do Recife. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos e o corpo de Marcos Paulo da Silva Salles foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, controle de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 FM 90.3.